Boa noite a todos. Deu. Sempre do Mac. Hoje eu vou de banquinho. Então, assim, seguindo a sequência das palestras, o assunto ego. Hoje eu vou entrar num assunto bem importante. Eu acho que muitos aqui vão se identificar, tá? Inclusive, eu me identifiquei muito com algumas coisas enquanto eu preparava essa palestra. O livro é este, né, do Eckhart Tolle, Um Novo Mundo e Despertar de uma Nova Consciência, onde ele aborda o ego com uma propriedade muito grande e depois demonstra a importância da gente despertar a nossa consciência e vibrar em padrões mais elevados. Essa foi a primeira parte, a segunda... A última que nós demos foi espiritualidade e religião. E agora nós vamos abordar o estado atual da humanidade com relação ao ego, tá? Então, palavras. Palavras podem nos lançar um encanto quase hipnótico, porque, em princípio, cada palavra define alguma coisa, e muitas vezes a gente cria, só numa palavra, a gente cria, vamos dizer assim, um ambiente, um rótulo, né, daquilo que a gente está querendo conversar. Então, ao vincularmos um termo, alguma coisa, a gente dá um rótulo, né? Por exemplo, uma pedra, uma árvore, um pássaro, um ser humano. Então, assim, a nível mental, ele é rápido, a gente rotula e deu, né? Não entramos profundamente nisso. Então, a gente vê somente a superfície de um objeto, ou seja, a camada superficial da realidade com relação àquilo que a gente está nominando, né? Como se fosse um iceberg. Uma pedra, quando a gente fala uma pedra, tu rapidamente imagina o que vem a ser, né? E pronto, esquece, parte a mente, deixa a mente seguir adiante. Mesma coisa para uma árvore, um pássaro, né? Um ser humano. Só que cada uma dessas coisas, quando a gente busca entender um pouco mais a fundo, percebe que um rótulo é muito pouco para definir, né? E o que está por trás de cada objeto? Qual a essência de cada objeto? Por exemplo, qual a essência por trás de uma pedra? Os elementos químicos que formam a pedra, como ela foi formada? Interessante, esse fim de semana passado, eu saí com um geólogo e duas professoras de uma escola, e nós fomos à Encruzilhada do Sul. Ali em Encruzilhada do Sul tem uma coisa muito rara a nível de geologia. Existem 4 afloramentos distintos assim, em distâncias, quilômetros, relativamente curto, coisa que é muito raro tu encontrar. E esse geólogo, ele é muito bom, e a gente conversou bastante, né? Sobre os elementos químicos, e ele já explicava como é que criavam-se esses afloramentos, né? No decorrer dos tempos, com atividades vulcânicas, o magma, tudo mais. Então, assim, foi uma aula fantástica, né? Então, imagina, uma pedra, para mim, passou a ter ampliou o conceito. Imagina uma árvore. Quando vocês pensam uma árvore, por exemplo, se coloca embaixo de uma paineira, o que leva uma árvore a crescer de uma sementinha, muitas vezes minúscula, né, e criar uma coisa frondosa? Qual o princípio? O que leva a seiva? Como ela busca, através das raízes, os elementos químicos e a seiva, e transforma e manda para toda a árvore, né,
como ela faz a fotossíntese buscando a energia do sol, né, e transmutando o gás carbônico em oxigênio para nós, que depois nós vamos usar, né, como seres humanos. E quando a gente usa, como é que vamos definir toda essa coisa complexa que somos nós, fisicamente? Se formos nos manter só no físico, nós vamos levar anos tentando definir e não vamos chegar a um consenso totalmente detalhado. E, além da parte física que a gente tem, né, que complexidade que são os nossos sentimentos, as nossas emoções, a complexidade dos nossos pensamentos, enfim, é muita coisa. Então, vocês veem que um rótulo, muitas vezes, ele é uma coisa muito genérica. Entenderam por que a gente fala ali, ó, é como se fosse a parte de cima do iceberg, porque o que ele tem é muito, muito amplo, né? Então, se olharmos para algo sem pôr rótulos, vejam bem, se de maneira atenta a gente olha para alguma coisa sem pôr rótulos, a essência desse elemento, ele comunica-se conosco de modo silencioso. O que quer dizer com isso aí? Quando a gente está em modo de atenção, a mente para. E a gente não rotula. A gente percebe aquilo que está olhando, sem dar nome. Ou é um pássaro? Não, estou olhando uma coisa muito bonita, um ser vivo, um cantar, um voo belo, né? Então, o que a gente está buscando? Uma essência. E quando a gente entra nesse estado, vamos dizer assim, ó, de comunicação, há uma troca energética muito grande e algo quase eufórico surge dentro da gente. Algo parece que amplia dentro da gente. Eu vou dar um exemplo. Essa imagem, o que ela passa para vocês num primeiro momento? Alguém poderia definir? Hein? Um primeiro lugar muito bonito, né? E eu posso estar muito enganado, mas assim, ó, não passa uma calma, uma coisa boa de ver isso aí. Então imagine o seguinte, imagina vocês ali, sentadinho embaixo, de repente, dessa figueira, né? Tomando um chimarrãozinho ou uma cervejinha, o que for, não importa. E olhando, só percebendo o entorno de vocês, nessa paz, nessa quietude, essa natureza maravilhosa, né? Lindo. A propósito, essa é a praia do Sítio. Porto Alegre estaria 40 quilômetros para lá. É uma praia, a última praia antes de entrar na Lagoa dos Patos. É lindíssima. Essa outra foto aqui, o que ela passa? Ela parece que ela amplia um pouco mais aquele sentimento de imensidão. Posso estar enganado, eu não sei se é isso aí que você percebe, né? Então, assim, ó, por que isso aí? Porque ela abre o horizonte, né? Quando a gente está na natureza, em lugares altos, a sensação que a gente tem é de uma quietude interior muito grande. E é isso que eu quis dizer ali atrás. Deixa eu voltar. Quando vamos dizer assim, nós ficamos num estado de atenção e a gente permite uma conexão com o meio ambiente ou com aquilo que a gente está vendo. Tá? Por que isso aí? Então, assim, ó, sempre que a gente olha sem rotular, a vida deixa de ser algo meramente superficial e algo profundo invade o nosso ser. Vejam bem, não estou falando aqui de conceitualização, de conceitos, de rótulos, nada. Tu simplesmente percebe que a energia do local te invada. E quando isso acontece, essa conexão cria, a gente eleva um pouquinho o nosso tom vibracional.
o maior dos milagres é justamente vivenciar o eu essencial das coisas antes das palavras, dos pensamentos, dos rótulos mentais e das imagens. Tá? Mas a humanidade, em vez de usar o pensamento, deixou-se possuir por ele. O que acontece? Hoje em dia, né? Tem algum momento que vocês conseguem entrar naquela calma, naquela quietude, naquela mansetude? É difícil, né? Trânsito, acordar cedo, alimentar, se vestir, tomar um banho, sair correndo, porque geralmente a gente está atrasado, né? Então a vida, o nosso dia a dia, ele é muito corrido, né? E a gente não consegue, muitas vezes, ter essa sensação de paz, de calma, de tranquilidade, que é importante para a alma. Então, assim, ó, a gente se ocupa, e o ser que está aqui dentro da gente não consegue ter vez. Então, quanto mais rápido a gente liga os rótulos a essas coisas, pessoas, situações, mais superficial vai ficando a nossa realidade, né? A gente pode ganhar mais inteligência, claro, no trabalho, estudo, autoestudo, eu gosto muito de ler, eu adoro isso aí. Então, assim, mas a gente acaba perdendo a sabedoria. O que é a sabedoria? É essa troca com o meio ambiente, é essa percepção das coisas, né, que junto com o conhecimento que a gente tem, tu te amplia a tua consciência. A gente deixa de estar mais alegre, em estados mais alegres, né? O amor, a criatividade e a vivacidade acabam sendo preteridas em função de uma correria muito louca na nossa vida, né? Eu diria o seguinte assim, ó, para vocês, sempre que possível, principalmente os jovens, né? O equilíbrio entre o trabalho, entre as atividades do dia a dia e o teu momento de paz interior, ele tem que ser mais equilibrado. Tem que haver. Muitas vezes esse equilíbrio ele vem através de algum lazer, né? Cada um tem seu lazer. Os meus lazeres geralmente foram associados em lugares amplos. Natureza, gosto muito de natureza, sou apaixonado pela natureza. Né? E eu me sinto muito bem quando eu estou na natureza. Me sinto preenchido. Mas cada um tem estilo. Outro dia eu estava conversando com meu filho de 15 anos e ele disse, papai, eu adoro estar no shopping. Eu digo, daqui a um tempo vai cada um para o seu lado. Nós vamos ter poucos momentos juntos. Mas, claro, é evidente que isso aí vai ser difícil, porque eu tenho uma relação com ele desde pequeno muito forte, muito visceral, vamos dizer assim. Então, assim, ó, precisamos desvincular a nossa percepção do eu, ou seja, da existência do ego, das coisas, e que se identificam com ele. O que é essa identificação do ego, né? E justamente, então, esse ciclo de palestras que eu estou dando com relação ao ego é justamente para que a gente entenda o que é tu está fazendo bem para a tua alma e o que tu está fazendo de bom para o teu dia a dia, para a tua sobrevivência. No fundo, né? A sobrevivência, o instinto de sobrevivência tem muito a ver com isso aí. Claro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se alimentar, precisamos nos vestir, moradia, transporte, tudo mais. E isso acaba nos tirando e nos roubando a esses momentos importantes em que a gente precisa se dar para a nossa alma, né? Só que com o tempo a gente esquece a alma e nós começamos a trabalhar, sabe para quem? Para o ego. O eu ilusório. Então, as palavras reduzem a realidade a algo que a mente humana é capaz de entender. Mente,
né? Eu já falei para vocês e torno a repetir. A mente está associada diretamente ao ego. Quem comanda a nossa mente é o ego. Não é a nossa consciência. A consciência ela tem o poder de parar o estado mental, a tagarelice mental. Mas quem comanda a mente é o ego. Você acredita que a linguagem é suficiente para explicar quem você é? Ou o propósito supremo do universo? Ou o que uma árvore e uma pedra são em essência? Vamos dar um exemplo, né? Se eu pedir para algum de vocês, vamos ter uma conversinha aqui com alguém, só um pouquinho. Alô, alô, alô. Alô, alô. Explicar quem você é. Se eu perguntar para algum de vocês, eu vou escolher aqui aleatoriamente, tá? 2 pessoas. Tu pode falar sobre ti, quem tu é? É importante, é um exemplo que eu vou dar. Eu vou precisar justamente que tu fale, tá? Qualquer coisa? Ou se não, o que eu preciso é o seguinte, assim, ó. Quem tu é? Me explica quem tu é. Eu preciso saber alguma coisa de ti. Meu nome é Margarete, sou uma dona de casa, tenho 2 filhos, trabalho. Eu acho que eu sou uma boa pessoa. Eu gosto da mulher que eu me tornei depois dos 40 anos. Acho que era isso. Muito bem. Margarete, né? Vamos pegar mais aqui, ó. Pode ser? Fala um pouquinho de ti. Ai, meu Deus. Não precisa entrar profundamente nas suas coisas, não. Pode ser. Okay. Por alto. Então, eu sou uma alma viajante. No momento eu me chamo Ana Patrícia Freitas. Estou aqui para aprender. Sou mãe, desta vez, dona de casa, representante comercial, amiga, filha, prima. Acho que é isso. Muito bem. Teu nome mesmo que eu... Ana. Ana, muito bem. Muito obrigado. Vamos pegar um representante masculino aqui, um jovem, parceiro aqui da casa. Fala de ti um pouco. Te apresenta. Meu nome é Richard e eu acho que eu entro ali no ser humano, né? Nesse ser que está tentando se conhecer, evoluir, e que eu acho que toda hora a gente pode ter a oportunidade de mudar as nossas crenças, as nossas opiniões, né? Tentando se aproximar o melhor possível da verdade, né? Acho que é isso. Então tá. Então veja bem, 3 pessoas falaram um pouquinho do seu universo. É óbvio que o que falaram foi a pontinha do iceberg, né? Se vão falar completamente, uau, uma vida seria muito pouco, eu acho, né? E já que nós estamos aqui num ambiente espiritualista, imagina se vocês tivessem acesso a vidas passadas e resolvessem falar delas também, né? De todas as relações, o que vocês aprenderam, tudo mais. A coisa ia ficar muito complexa. Então, toda definição, por definição, ela é uma coisa limitante, né? Os rótulos servem só para isso, é para rapidamente, dentro da nossa capacidade de linguagem, nos comunicarmos, né? Darmos uma ideia. Quem trabalha em cima de definição de rótulos é a mente. Então, as palavras eu, mim, meu, comigo, etc., contêm uma percepção equivocada de quem a pessoa é, né? Um sentido ilusório de identidade. Isso é o ego. Vocês perceberam que cada um de vocês aqui usaram essas características, né? Eu, meu, né?
relações assim. Se eu desse mais tempo, obviamente iam vir mais coisas disso aí, né? Bom, quando a gente se aprofunda nos estudos da espiritualidade, envolvendo os processos de karma e reencarnação, a gente vê que as características de personalidade do ego, elas vão se moldando a partir de aspectos genéticos, né? Toda a carga genética dos teus pais, né, e dos ancestrais, teus avós, bisavós, tudo mais, vem através dali. E mais, dentro dessa genética vem uma série evolucionária que vem desde os primórdios dos tempos, né? Se formos buscar, desde quando o processo da Terra começou, os primeiros elementos. O outro ciclo de palestra que eu estou dando sobre a viagem de uma alma, eu comentei, já alguns de vocês já devem ter acompanhado, que a nossa alma ela estagia no mineral, no vegetal, no animal, para se individualizar como hominal, né? Para por aqui? Não. Vamos continuar. Nós vamos nos tornar mestres da espiritualidade e vamos continuar todo um ciclo evolutivo nos planos superiores, né? Nós estamos atualmente no plano mais baixo, mas dentro do estágio como seres humanos é onde a gente começa a ter os princípios iniciais de autoconsciência. Percebemos quem nós somos e vamos através de uma busca infinita para saber cada vez mais o que a gente é, né? Quando o ego permite. Às vezes o ego não te deixa. Então, também os aspectos astrológicos são importantes, caso vocês não saibam, antes de reencarnarmos, né? A gente, junto com uma equipe, são definidos o que nós vamos trabalhar, né? Em que família, em que ambiente nós vamos estar, o que nós vamos trabalhar. A gente vem com um propósito de vida, né? Que quando a gente chega, quando a gente encarna, o esquecimento não permite saber. A gente tem uma intuição e vai em busca dessa intuição. Nem sempre a gente consegue trabalhar aquilo para que veio, né? Mas muitas vezes consegue. Bom, então os aspectos astrológicos são importantíssimos, porque eles vão definir que tipo de ser, de características individuais tu vai ter e o que tu precisa trabalhar, né? Aspectos culturais, ou seja, em que ambiente tu vai estar, né? Que vai melhor te ajudar a trabalhar os aspectos pessoais de crescimento, né? Então, esse conjunto de coisas e outras mais é que vão dar as características, vão trabalhar as características de personalidade nessa encarnação, né? E tu já vem com uma certa bagagem espiritual, né? Dentro dessas características de personalidade. A realidade do indivíduo passa a ser, então, reflexo dessa ilusão original, ou seja, todos esses aspectos, genéticos, astrológicos, culturais, né? E o tipo de trabalho que tu veio fazer. Se formos capazes de reconhecer esta ilusão, a ilusão do ego, né? Se vocês me acompanharem no raciocínio que eu vou dar para vocês, é como se a gente estivesse representando uma peça de teatro, né? Então a gente encarna, vamos vir com certas características para serem trabalhadas, a gente vai, vamos dizer assim, montando o personagem, trabalhamos durante a vida toda esse personagem, né? E não nos damos conta que somos um personagem. Por quê? Porque a gente vai se identificando com o personagem que a gente cria. E deixa muitas vezes de lado o ser espiritual que nós somos.
A gente entende como realidade o físico, o ambiente e tudo mais. E perdemos a conexão com o espiritual, que é a nossa verdadeira realidade. E se a gente é capaz de reconhecer, então, essa ilusão, esse teatro que a gente está vivendo, nós começamos a buscar a nossa essência e começamos a entender melhor quem realmente nós somos. Quando a gente compreende o que não, ou melhor, quem não somos, a realidade do que somos começa a aparecer por si mesma. Isso vai ficar um pouco mais claro à medida que nós formos adiantando adiante nessa. Então, assim, ó, o eu ilusório na criança. Quando uma criança aprende uma sequência de sons, imagina o seguinte, 1 ano, eu acho, mais ou menos por isso aí, quando a criança percebe que a sequência de sons emitidos pelos pais é o nome dela, e então ela associa fortemente a palavra a quem ela é. Nesse estágio, ela tem uma característica muito engraçadinha. Ela fala de si mesmo na terceira pessoa, né? O João está com fome, a Maria está com frio, né? Então, por quê? Ele associou o nome a ele, né? É uma característica da identidade. Ele está buscando entender o que é a identidade dele. Pouco depois, ele aprende a palavra mágica eu e equipara ao nome dele, né? Ao qual já atribui o significado de quem realmente são. E assim a criança vai construindo o quê? A sua identidade desde lá de baixo. Fazendo associações com palavras, com rótulos. E o passo seguinte são os pensamentos. Meu, mim, para designar as partes, as coisas que são parte do eu dela. O que seriam? Os brinquedos, né? As bonecas, né? As bonecas, a bola, ou seja, qualquer brinquedo ele associa a ele. E muitas vezes cria uma identidade de posse muito grande. O que acontece se estraga o boneco ou se vem uma outra criança e pega? Né? Ele sente uma perda muito grande, uma dor muito grande com relação à perda do quê? De uma parte que ele entende ser da identidade dele. Então, essa identificação com o objeto, conferindo as coisas, a percepção do eu, então ele sabe. O que acontece? Ele extrai dos objetos a identidade. Na verdade, ele não é que extrai, ele adiciona os objetos a identidade para ele. Vai crescendo aquilo, o entendimento que ele tem dele. À medida que a criança cresce, o pensamento original do eu atrai outros pensamentos e passa a se identificar com diversos elementos, como nacionalidade, gênero, religião, profissão, bens materiais, o corpo e assim por diante. Faz sentido, né? Então, toda essa identificação é com coisas não somente físicas, né? Mas também ele passa a se identificar com papéis. Mãe, prima, se eu ouvir direitinho ali, né? Marido, esposa, lado profissional, professor, engenheiro, né? Também com características de lazer, né? Sou um navegador, eu gosto de cavalgar. Então, tudo aquilo que refere-se opiniões, conhecimentos, o gostar e não gostar, vai acrescentando a tua identidade. Percebe como ela começa a ficar grande, né? E cheia de conceitos. E não que esses conceitos não possam mudar. Podem, né? Imagina com relação ao corpo, depois de adulto, vocês conseguem se lembrar de alguma coisa do corpo de vocês quando criança? Alguma coisa vocês se lembram, não de tudo, né? A religião, eu mudei minha religião,
né? Outras coisas, agora eu já não sou mais um engenheiro de software, eu sou um aposentado, estou aposentado. Então eu deixei de lado uma parte, vamos dizer assim, da minha característica, da minha personalidade, que hoje não cabe mais. E impressionante é o seguinte, muitas pessoas vestem, vejam bem o que eu vou dizer, vestem justamente os papéis. Vestem os papéis de pai, vestem os papéis de esposa ou de marido, vestem os papéis da profissão, e eles começam a se comportar de uma maneira muito característica em função da profissão que tem. Já perceberam isso? Né? Vou dar um exemplo. Os magistrados, que hoje está tão em voga com essa coisa toda que está acontecendo aí no país, né? Mas os magistrados da Suprema Corte, eles parecem que eles são o supra-sumo do ser humano. E são seres iguais a nós, iguais o mendigo que está na rua, estão aprendendo tanto, e às vezes os mendigos aprendem mais que eles, né? Então, para que essa empáfia, essa coisa? Percebe, então, assim, ó, o quanto o ego trabalha a personalidade da pessoa e embota a capacidade dela de ver quem realmente ela é, né? A gente veste sem querer, é natural. O ego faz isso, o ego tem essa característica. Outra coisa, fatos passados, né, cuja lembrança irão compor cumulativamente os pensamentos e define a percepção da identidade como eu e a minha história, né? Então, se a gente tiver tempo de sentar, tomar um chimarrãozinho, eu vou saber bem mais da tua história, coisas bem mais interessantes. Tu vai saber bem mais de mim, vocês também, né? Oi? Isso, e a gente vai trocando e vamos criando vínculos, né? E esses vínculos, que podem ser muito fortes, de amizade e tudo mais, ou, às vezes, assim, muito superficiais, mas a gente vai criando com isso, a gente aprende a ter empatia com as pessoas. Se tu te coloca numa posição de ermitão, veste o papel de ermitão, tu deixa de ter essa relação com as pessoas, né? Tu pode até, vamos dizer assim, entrar um pouco no teu mundinho, ter até um acesso consciencial um pouco maior, mas tu perde essa riqueza que existe, que é a troca de informações entre as pessoas. Então, essa construção mental, que é eu e a minha história, é aquilo que, em geral, alguém se refere quando diz eu. Viram só como um rótulozinho pequenininho pode abranger um monte de coisas, desde que tu abra esse rótulo para outras pessoas? Mas é um rótulo. Mentalmente, o eu sei o que o eu é. E às vezes as minhas memórias não me deixam ver muito lá atrás quem eu sou. E eventualmente alguma coisa acontece, algum chaveamento, e eu percebo, puxa, mas eu também fui isso, ou passei por isso. Sorteio. Uau! Segredo por trás do segredo. Esse sorteio de... Qual é o livro mesmo? Ah, da Ana? Da Ana. Regina Saldanha. Só não tinha te pegado o aviso. A próxima sexta-feira a gente não vai ter trabalho na casa, tá? Dia 2 de novembro. Muito obrigado. Então, dia 2 de novembro, a casa não vai trabalhar. Dia 15 está definido alguma coisa? Eu acho que não, né? Também, pelo visto. Ainda não decidido. Não está decidido ainda. Decidido sim. Tá.
Pois é. Eu ia dar continuidade à palestra sobre almas gêmeas. Sério, hoje eu estava trabalhando uma coisa e entrei no site, vi mais coisa, me lembrei de ti, Tânia. Eu digo, eu acho que eu vou até estudar e vou trazer umas novas características sobre alma gêmea. Bom, para quem não estava aqui, a última palestra que eu dei, um dos assuntos entrava em alma gêmea e é muito interessante, muito mesmo. E a Ana ficou braba comigo. A Ana não, a Tânia. Porque vai ser difícil encontrar, né? Mas tem boas novidades sobre a alma gêmea. Que eu estou descobrindo aí, tem muito boas. Elas vão começar a aparecer mais frequente. Não sei se vai ser o teu caso, mas enfim. Vamos lá, gente. Um conjunto de pensamentos reunidos de maneira precária por conter todos os sentidos da identidade. Então, assim, eu e a minha história, o que é? Um conjunto de pensamentos reunidos, né, de maneira precária e pode conter todo o sentido da identidade egóica. Interessante que se eu falar hoje de mim, eu vou dizer alguma coisa, se eu falar amanhã de mim, eu vou me lembrar de outras coisas, enfim, essa identidade egóica ela é muito flutuante, depende muito do quanto a gente está disposto a abrir de si, né, e do quanto a memória permite. Após o processo de despertar da consciência, a palavra eu, ela tende a mudar um pouco a característica que nos identifica. Por quê? Esse eu, ele vem de algo mais profundo, né? Que seria a nossa identidade espiritual, né? Não a identidade egóica mais, mas a identidade espiritual. Então, quando a gente desperta a consciência, a conexão com o nosso espírito começa a fortalecer. E vem coisas muito lindas e importantes. Mas não vem na forma de rótulos. É difícil de dizer. Só quem percebeu, quem já passou por alguma coisa dessas. Mas assim, uma coisa que acontece assim, os sentimentos se elevam muito. A sensação de bem-estar, de paz, de amplidão acontecem de uma maneira muito forte. Bom, no entanto, quase todas as pessoas ainda estão identificadas com o fluxo incessante da mente, do pensamento compulsivo, repetitivo e sem importância. Por que isso, gente? À medida que eu estou estudando as coisas que aconteceram no decorrer da história da humanidade, se percebe que teve grupos muito fortes atuando para que isso embotasse o crescimento espiritual das pessoas, né? Até hoje ainda existe grupos assim. Nós estamos num processo de libertação disso, de uma transição planetária que vai fazer com que esse tipo de coisa, essa coisa do pensamento compulsivo, ela deixe de existir. Claro que estamos aqui tentando ajudar cada um de nós a despertar, mas isso vai acontecer, né? Nós vamos estar mais ligados com o nosso espírito e menos com o nosso ego. Vamos acabar com o ego? Não, jamais. Nós vamos incorporar o ego à nossa identidade espiritual, vou chamar assim, tá? Porque o ego é importante. Ele tem muita sabedoria, né? E ele tem que ser incorporado. Ele só não pode comandar a nossa vida. Bom,
Então, assim, ó, esse é o significado de ser espiritualmente inconsciente. Os pensamentos nos atropelando, o dia a dia nos atropelando, e a vida vai nos mantendo justamente nessa inconsciência espiritual. É muito difícil sair disso. Tem que ter uma vontade muito grande, né? Mas chega um ponto que a alma começa a buscar isso naturalmente. Existe dentro de nós, e aí está a beleza de tudo, né? Vou chamar de uma partícula de Deus dentro da gente. E essa partícula faz com que quando a gente comece a ter autoconsciência, ao mesmo tempo a gente comece a buscar a nossa origem espiritual, de onde exatamente a gente vem. E à medida que a gente vai evoluindo, vai tendo encarnações em cima de encarnações, mais forte vai ficar essa coisa de evoluir, de se puxar, de tentar nos melhorarmos e buscar a nossa origem. A voz na nossa consciência. Alguém aqui sabe do que nós vamos falar agora? Que voz é essa? Tu sabe que tem gente que às vezes assim te pergunta, às vezes eu entro, converso com as pessoas de a voz que a gente tem na consciência que fica tagareando. Que voz? Aí eu tento explicar e a pessoa vai se dar conta mais tarde que realmente a mente dela é uma tagarelice só. E ela não se dá conta. Ela pensa que é uma ser consciente, mas não é, né? Então, assim, um excesso de preocupações, de ansiedade, de contrariedade, frequentemente nos ocupa a mente boa parte do dia, quando não é todo dia, né? Então, a gente é capaz de ficar horas mentalizando diálogos, enquanto o piloto automático parece tomar conta do nosso dia a dia. Me lembro na época que eu estudava, que eu trabalhava, né? Era bem isso aí. Tinha que pegar o carro e tudo mais. O piloto automático levava o carro. O meu piloto automático levava o carro, né? E eu não sabia nem por onde eu tinha passado, mas eu chegava no lugar, chegava são e salvo, né? Às vezes já acontecia um que outro acidente, mas era muito raro. Porque, de repente, o diálogo mental estava muito forte, né? E quando ele fica muito forte, quando a gente está com muita preocupação, às vezes o nosso piloto automático se perde. E acontece determinados acidentes, né? Então, esse diálogo interior ele pode ser tão intenso que verbalizamos e gesticulamos em público. Claro que isso nunca aconteceu comigo, né? Mas vocês já tiveram condições de ver alguém falando sozinho, gesticulando, discutindo com alguém em público? Claro que nunca, jamais seríamos nós, né? Já me aconteceu, né, de eu estar na rua e a pessoa na minha frente entrar num diálogo desses assim. E, casualmente, ela estava indo para o mesmo lugar que eu ia. E eu comecei a observar, né? E interessante. E ela foi discutindo, de vez em quando ela parava e tal, dava conta, mas lá pelas tantas estava ela discutindo e às vezes fazendo gestos mais assim. Gente, óbvio que eu me vi na pessoa já, porque várias vezes eu mantive diálogos assim, né? Quando a gente está muito preocupado ou precisa resolver um problema, está muito ansioso, né? Ou teve uma discussão com alguma pessoa, esses diálogos vão nos acompanhando, né? E às vezes a gente externaliza e paga o mico, né? Porque acaba constrangendo, fica todo mundo te olhando, digo, opa, alguém está enlouquecendo. Então, quando a gente percebe isso, a gente
quando a gente que está nesse processo percebe o que a gente faz, a primeira coisa? Opa, parei, para a mente, né? Nesse exato momento, nós ancoramos a nossa presença. Estamos presentes, conscientes. Isso quer dizer, principalmente do nosso vexame, né? Ficamos... eu ficava muito vermelho, qualquer coisa. Então, assim, ó, esse é o momento fundamental, é a chave que mostra o que é o teu ego e o que é quando tu acalma e dá um stop no teu ego. O momento em que rompemos a identificação com os pensamentos, podemos sentir brevemente uma mudança de identidade. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Vocês já se sentiram, já se perceberam nessa situação? Quando muda a identidade interna de vocês? Só que ela é breve. E ela é muito breve. Por quê? Porque logo entra a tagarelice, o ego toma conta de novo, o ego não gosta, o ego tem uma característica muito forte. Ele não gosta de sair da zona de conforto dele. A zona de conforto dele é dominar a nossa mente. Entenderam? Então, quando a gente dá uma parada da nossa mente, e ela é muito brava, por mais que vocês tentem, eu já fiz brincadeira aqui com vocês, né, de ficar 1 minuto, quero ver 1 minuto, fecha os olhos, fica todo mundo 1 minuto com a mente parada. Não consegue. Rara pessoa que consegue ficar com a mente paradinha, né? Sinal que já tem um certo trabalho, já trabalha a sua mente. Mas, de uma maneira geral, lá vem de novo, assim, do mais brota um assunto e a tua mente fica tagarelando, e tu te lembra de alguma coisa que não sei o quê. Enfim, o ego toma conta de novo da mente. Então a gente deixa de ser o conteúdo da nossa mente descontrolada. No momento que a gente rompe com essa identificação com os pensamentos, né, que sente essa mudança de identidade, a gente deixa de ser o conteúdo da mente que está descontrolada para sermos consciência lá no fundo, termos controle. Quando eu falo a nossa mente descontrolada é porque a gente não tem controle dela. Não que os pensamentos não sejam descontrolados. Os pensamentos eles têm uma ordem, né? Mas a gente pensa que tem um controle, mas não tem controle da mente. Ela é uma carruagem desgovernada. Em alguns casos, essa sutil mudança é acompanhada de uma leve sensação de alegria ou de paz interior, sem saber o que originou esses sentimentos. Deixa eu contar umas coisas para vocês assim, ó. Vocês viram lá atrás aquelas fotos, né? Aquele barquinho que está lá é o meu barco. Eu estou falando isso aqui agora porque isso aí vai ser assunto logo em seguida com relação ao ego, tá? Mas o que eu queria dizer para vocês é outra coisa. Já comentei, eu adoro estar na natureza, adoro navegar. Eu, quando comprei aquele barco, foi em 99, gente, aquilo foi um mundo, mas assim, abriu uma amplidão para mim. E eu adoro estar dentro do barco. E assim, ó, eu tinha uma vontade, cada vez eu estava trabalhando, às vezes eu parava, ficava pensando, tipo, falta tantas horas para sair, vou direto para o barco, vou fazer um chimarrão lá, vou curtir. E se está a lua cheia, quando estava tempo bom, eu saía de noite mesmo, desatracava o barco, saía e ia, passava a noite fora e retornava de manhã cedinho, porque eu tinha que trabalhar, né? E aí eu me dava conta de uma coisa, gente.
aquela ansiedade de ir para o barco, ou quando eu vou, por exemplo, passar alguns dias fora, que eu passo no super, pego um monte de sacolas, entro no barco, eu jogo assim uma ansiedade para desatracar, liga o motor, saio andando, quando eu estou lá fora do clube, eu já levanto as velas, desligo o motor, e aí começa a dar aquela paz, aquela tranquilidade, aquela coisa assim. Aí assim, ó, tu respira, e a tua consciência se amplia. E a sensação que dá é uma coisa tão reconfortante, tão boa. E quando, por exemplo, de noite, muitas vezes, um luar acompanhando, gente, assim, ó, a gente literalmente flutua um pouco acima do barco, com a consciência. É uma coisa tão prazerosa, tão fantástica, né? Que dá exatamente essa leve sensação de alegria, de paz interior, né? Então são os momentos breves que a gente tem em que a alma entra numa conexão muito forte contigo e o teu ego fica lá atrás. E se Tá, vamos adiante. Daqui a pouco ele sai. Então, o que eu queria falar é disso aí, né? Essa importância da gente equalizar o que é trabalho, o que é necessidade e o que é lazer. A gente precisa ter essa conexão com a alma, ela é muito importante, né? Cada um que busque a sua. Então, assim, ó, a gente tem aqui um breve despertar da consciência nesse momento, né? Essa conexão te ajuda muito. E cada vez que eu voltava no outro dia, descia do barco, geralmente eu passava um dia maravilhoso, pelo menos as primeiras horas. Se eu tinha muita coisa para fazer, de repente eu já me desconectava da minha essência, da minha alma, e vinha o meu ego com tudo. E aí tu tá brigando no trânsito, daqui um pouco tu tá discutindo com teu colega, ou tu tá preocupado, ou tu tem que passar no super para comprar determinada coisa, bom, enfim. Novamente entra o teu ego e te ocupa a mente o tempo todo. E a gente fica nessa ciranda muito mais tempo do que deveria. Né? Geralmente voltamos o nosso piloto automático, o ego comandando. Vamos falar agora sobre conteúdo e estrutura do ego. É muito interessante esse conceito que ele dá. É o seguinte: a mente egóica é completamente condicionada pelo passado. E esse condicionamento ele é duplo. Ele tem conteúdo e estrutura. O que é isso? O conteúdo, geralmente, ele é representado por um objeto, que pode ser um brinquedo, um animal, uma propriedade. Lembra o brinquedo da criança, né? Quando adulto, a gente continua tendo certos brinquedos, né? Só que são brinquedos de adulto. Pode ser um carro, pode ser uma propriedade, enfim. Mas esse é o conteúdo, é o objeto. A perda de algum desses objetos nos leva a um sofrimento, né? Tanto na criança quanto no adulto. Já perderam alguma coisa que vocês gostam? Né? Para algumas pessoas é horrível esse sentimento de perda. É como se acabasse o mundo para ela, né? E essa dor, ela está oculta, vamos dizer assim, ó, na palavra meu, na sensação de propriedade. E essa é a estrutura, né, do ego. Então, o conteúdo é o objeto e essa sensação de posse é a estrutura, né, do envolvimento do ego. Essa estrutura mental mais básica que possibilita a existência do ego é a identificação, ou seja,
Por quê? Eu estou identificado com os meus objetos. Eu estou identificado com o meu barco, eu estou identificado com o meu carro, eu estou identificado com o lugar onde eu moro, eu estou identificado com as coisas que eu leio, com as coisas que eu... E eu curto fazer aquilo. Algumas pessoas são muito metódicas, então, assim, não pode sair daquilo ali. Já outras não, são mais liberais, né, conseguem fazer isso aí. Mas o sentimento de posse geralmente existe. Embora algumas pessoas já tenham trabalhado bastante o desapego, para a grande maioria não. E quando a gente perde alguma coisa, é como se estivesse perdendo parte da identidade. Quando a gente se identifica com algo, a gente faz dele o mesmo que nós, né? Então é o meu brinquedo, meu carro, minha casa, minhas roupas. O que eu visto é muito característico, né? De repente, assim, tem algumas marcas que eu gosto, algumas grifes, ou não, ou eu sou bem despojado com relação às coisas que eu visto, né? O meu carro, tem gente que troca de carro todo ano, está sempre, né? Parece que trabalha só para trocar de carro, né? Outros se identificam com muito pouco. Mas, de alguma maneira, essa identificação com os objetos fazem parte da minha identidade, do eu e a minha história. E quando a gente tenta se encontrar nas coisas, como paradoxo, a gente acaba se perdendo. Muitas vezes a gente se perde nelas, né? Fica tão forte essa identificação que a tua personalidade fica montada em cima dos objetos. E se tu perde um desses objetos, é como se tu perdesse uma bengala onde tu te apoia. Chamando os trabalhadores? Não, tá. As fichas prioritárias, tá? Até 5, né? De 1 a 5 e a número 1 amarela. Foi? Voltando, então. É incrível como muitas pessoas realmente se prendem aos seus objetos, às suas posses, né? E ficam presas nela. Não por nada que uma vez eu vi um grande mestre dizendo que a gente tem que se desapegar e que uma das pessoas assim que a gente pode considerar como um exemplo de pessoa livre, né, são os mendigos. Faz sentido? O mendigo não tem nada que se prender, né? Ele vive na rua solto, pega comida aqui, pega comida ali, né? E ele vai vivendo. Choveu, ele fica embaixo de alguma marquise, muito poucas posses. Muitas poucas posses, né? A identificação com as coisas. Gente, a publicidade se tornou especialista em vender produtos supérfluos e desnecessários. E fazendo muitas vezes associações com nossas carências. Eles são especialistas em ver as carências que a humanidade tem, né? Então, eles vêm com as propagandas que se tu comprar tal produto, nós vamos nos destacar da multidão, vamos ser uma pessoa muito especial,
nós seremos mais plenamente nós mesmos, né? Nós seremos mais jovens, mais atraentes, mais felizes, mais bem-sucedidos, etc. Dá para acreditar numa babaquice dessas? Dá sim. Todos nós acreditamos. Sejamos francos, né? A gente compra muitas vezes, e assim, ó, já perceberam que tem momentos que tudo bem, vocês não compram nada, não interessa se tem dinheiro ou não, mas às vezes dá um surto e tu começa a comprar coisa, né? Surta. Pois é. Então, e depois, quando cai a ficha, tu diz assim, por que eu vou comprar tudo isso? O que eu vou fazer agora com essas coisas? Não serve para nada, né? É uma perda de tempo. Eu já comprei muita coisa que não serve para nada. Eu tenho uma biblioteca lá de 400 livros, mais ou menos. Eu acho que faltam uns 200 e poucos para ler. Mas está lá. Enfim. As grifes estilistas são caríssimas, portanto exclusivas. Elas vendem exclusividade, né? É uma porcaria quanto outra qualquer, mas elas vendem exclusividade, dizem que é mais qualidade que outra. Hoje em dia as qualidades são muito semelhantes, não vai fazer muita diferença, né? Se todo mundo pudesse adquiri-la, o valor psicológico dela iria perder, e só vai ficar o valor material. Quando a gente cai na real dessas grifes, e muitas vezes o seguinte, tu compra uma grife e dias depois tu passa numa loja mais popular e tu vê que está lá exatamente o mesmo produto com outro nome, com outra grife. Hoje está acontecendo muito disso. Depois que o capitalismo utilizou muito a força de trabalho de países que são muito baratos, a força de trabalho é muito barata, como é no caso da China, né? Inundou produtos, né, que tu vê nas lojas. Um exemplo muito prático. A China vende produtos, motores de geladeiras, né? São os mesmos motores da Consul, da Brastemp, não sei o que. Isso aí eu descobri outro dia eu tive problema na minha geladeira, tive que chamar um cara. Eu digo, estou com motor, é uma Bosch. O cara diz, não, é o mesmo motor chinês que está na Brastemp, que está né? Não muda nada. Né? O que muda? Só, vamos dizer assim, a parte de fora, que é um pouco diferente nelas, né? E o valor da marca. Antigamente, sim, havia uma diferença de qualidade em muitos produtos. Então, tu comprava qualidade, tu até pagava mais caro, mas tu sabia que estava comprando qualidade. Hoje, sei lá se eu estou comprando qualidade. Muitas vezes eu estou pagando mais caro. Só o valor material. Então, em muitos casos a gente não está adquirindo produto, mas um meio de realçar a nossa identidade, né? Essa coisa de roupa de grife, um carro de uma marca melhor, me faz lembrar, um tempo atrás, não lembro o que foi, eu acho que estava num ambiente